Bom dia, pessoal. Só esperar um pouquinho a sala começar a encher aí pra gente falar. Vou já pedir pro pessoal que tá mandando mensagem nos milhares de grupos do WhatsApp aí pra segurar um pouco, senão eu não consigo enxergar aqui as mensagens no Face. O pessoal me ouve bem? A imagem tá boa? Alguém me dá só um retorno aí pra eu começar a transmissão? Por favor. Daniel Lucas, como é que tá a imagem? Tá boa? O som tá bom? Me ouve bem aí, Cláudia Sansão? Pra gente começar a bater um papo aí sobre esses problemas todos aí do Bolsonaro no STF. Tá bom, Lucas? Então vamos lá. Em primeiro lugar, desejar aí um excelente Dia das Mulheres, né, para todas as mulheres que estão nos acompanhando. Parabéns a todas as mulheres aqui do Brasil, lógico, exceto a Dilma, né, galera? Que para essa aí a gente não tem que dar parabéns, né? O Brasil está nessa situação hoje muito por culpa da sua incompetência. E vamos lá, gente, vamos direto ao tema aí, pessoal. Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal e as eleições de 2018. Gente, em primeiro lugar, eu quero tranquilizar todo mundo que começou uma comoção aí nas redes sociais, no WhatsApp, preocupados, lógico, com a situação do Jair. Tranquilizar todo mundo. Ele é pré-candidatíssimo às eleições presidenciais em 2018. Tá? E é óbvio que tudo isso que está acontecendo com ele, gente, a tendência é só piorar daqui para frente. Né? Quem acompanhou as últimas 2-3 semanas, principalmente, foi um massacre de tudo quanto é lado, as coisas mais absurdas que você possa imaginar, mas eu vou comentar aqui depois no final dessa transmissão, quando esclarecer e tranquilizar todo mundo sobre o que está acontecendo com o Jair lá no Supremo. Gente, em primeiro lugar, a decisão de ontem do Supremo foi apenas para dar continuidade ao processo que foi aberto contra ele lá no órgão superior da nossa justiça brasileira. E todo mundo já sabe qual é a origem disso, né? Aquele bate-boca que ele teve com a Maria do Rosário, em que ele é acusado de estuprador e ela parte para cima dele e fala, dá aquela resposta a ela dentro do Salão Verde da Câmara. E aí, num outro discurso dele na Câmara em 2014, ele cita novamente, ele relembra apenas citando esse fato, e aí foi a brecha que os militantes de esquerda encontraram para tentar atrapalhar a sua vida no tapetão, pelo judiciário, já que não conseguem no voto e estão apavorados com o crescimento do Bolsonaro no Brasil inteiro. E uma credibilidade que não foi construída, como todo mundo sabe, da noite para o dia. Foi com as suas posturas, seus votos, suas posições firmes, e não se deixar levar pelo canto da sereia, como infelizmente muitos na classe política fizeram e continuam fazendo. Então, pessoal, caso específico aí no Supremo. O caso do Bolsonaro, ele hoje, na situação como réu no Supremo, ele não tem problema nenhum. Ele poderia se candidatar, ele está elegível para as próximas eleições enquanto ele estiver na condição de réu. E ele está sendo acusado de quê lá, pessoal? É de duas coisas: injúria e incitação a crime. E qualquer pessoa que acompanha aquela situação percebe o absurdo que é isso. Mas ele o processo no Supremo teve início exatamente com uma ação aí da Maria do Rosário, e no momento em que o Procurador-Geral de Justiça, o Rodrigo Janot, fez uma viagem ao exterior, assumiu a procuradoria, a vice-procuradora-geral, chamada Ela Veco. Todo mundo sabe, é uma militante de esquerda, né, que foi recentemente aí flagrada e custou inclusive o seu cargo, fazendo um ato em Portugal, um fora Temer, né, dizendo que o que está acontecendo aqui no Brasil é um golpe. Então ela é uma militante que está usando o seu cargo para isso, né, para atacar os adversários, né, que estão incomodando esse projeto de poder da esquerda. Então, no momento, o Bolsonaro é réu, né, e nessa condição ele não tem problema nenhum de se candidatar, né, se assim for, né, a vontade aí do partido em que ele estiver em 18, a presidência da República, como é a vontade dele, como ele está se preparando.
Então, e tem uma coisa, os crimes que ele está sendo acusado não estão capitulados nos chamados, naqueles crimes elencados na lei do ficha limpa, que é a lei complementar 135 de 2010. Então, por mais que ele, vamos supor, ele foi condenado, as penas máximas desses dois crimes que ele está sendo acusado, diga-se de passagem, as penas em cada crime é de 1 a 6 meses de detenção ou multa. Então, caso ele for, se ele for condenado, não é pelo ficha suja pelo ficha limpa que ele deixaria de ser candidato, porque ele não se tornaria um ficha suja. Não tá, os crimes dos quais ele está sendo acusado não estão elencados lá nesse rol, né? Porque são crimes que ele está sendo acusado contra a honra e contra a paz pública. Então não tem problema nenhum quanto a isso. E o que haveria problema, pessoal, é o seguinte: é que seria na lei de inelegibilidade, que é a lei complementar 64 de 90. É que durante a condenação de qualquer pessoa, qualquer crime, enquanto estiver cumprindo essa pena, ninguém pode se candidatar a cargo eletivo. Tá? Então, nessa situação, é que o Jair Bolsonaro poderia se tornar inelegível. Mas, pessoal, o caso dele, em condições normais, levaria, pela morosidade do judiciário, em torno de 7 anos para ser julgado no Supremo Tribunal Federal. Há pessoas respondendo por crimes muito mais graves no Supremo, de corrupção, né, de crimes violentos contra a vida, há 5, 6 anos sem julgamento. E a gente acredita que em condições normais ele jamais seria julgado antes de 2018. Mas a gente sabe que o Jair, a cada momento, se coloca como uma ameaça concreta que não está no bolso de ninguém. Portanto, ele, sem dúvida alguma, tira o sono, né, de petistas, de PSDBistas, do pessoal do PMDB, né, porque nós fazemos questão de fazer política de uma forma diferente. Então a situação dele simples é essa. Eu quero tranquilizar todo mundo, né, que o Jair Bolsonaro é pré-candidato à presidência em 2018, sem problema nenhum. Vamos continuar fazendo a nossa parte, fazendo o nosso trabalho e contando muito com todos vocês. Vocês são a força que nós temos. Então, enquanto vocês estiverem do nosso lado, podem ter certeza que a tendência nossa vai crescendo, porque é um versículo bíblico que meu pai usa muito, e é o que também nos guia no dia a dia, né? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, a gente tem essa preocupação no dia a dia de estar passando a verdade com transparência, sem censuras aí pelas redes sociais. Então, pela lei do ficha limpa, o Jair, né, não perde mandato, não fica inelegível. Pela lei de inelegibilidade, é que se ele for condenado a uma pena máxima e a condenação dele estiver ocorrendo no momento das eleições, é que não poderia vir a ser candidato. Tá, mas isso aí eu diria que é praticamente fora de cogitação de acontecer, mas a gente sabe que o Supremo muitas vezes toma decisões muito mais políticas do que técnicas, e essa é a variante aí que pode interferir. Tá, pessoal? Mas eu quero deixar todo mundo muito tranquilo, porque nós temos no nosso planejamento estratégico aqui alternativas para qualquer desses cenários que venha acontecer com o Bolsonaro. Tá? Ele está se preparando, como eu falei, ele é pré-candidato, né, com toda a tranquilidade, passando para vocês. Tá? Então, em qualquer condição, ele sem dúvida alguma vai atuar. E tenho a certeza também do seguinte, né, nós não temos medo de debater assunto nenhum. Viemos aqui ao vivo, estou vindo aqui ao vivo, para falar em nome da família Bolsonaro, que não tem nada a esconder. E ele claramente está sendo vítima de uma perseguição política. Isso aí é algo que eles não conseguem mais esconder. Tá? Não tem sentido torná-lo réu nessas condições, por essas acusações absurdas. O embate que ele teve com a deputada Maria do Rosário, e estão querendo tornar o caso dele um caso emblemático e a primeira exceção à regra da questão da imunidade parlamentar. Só para vocês terem uma ideia, pessoal, já falei algumas vezes para algumas pessoas, talvez alguém que está aqui nos acompanhando não tenha ouvido eu falar isso, ou alguém de nós da família Bolsonaro falar isso. Um dia antes do ministro Fux apreciar aí se dava início ou não ao processo do caso do Bolsonaro, um dia antes ele arquivou, o Supremo Tribunal Federal arquivou
um processo que a Aécio Neves movia contra a deputada Jandira Fegali, porque a Jandira Fegali colocou no seu Twitter uma postagem insinuando que o Aécio Neves tinha envolvimento com tráfico de drogas, por causa daquele helicóptero que foi apreendido aí com cocaína dentro de um sítio dele. E a Jandira Fegali foi e colocou isso, o acusou aí de ter envolvimento com tráfico de drogas pelo Twitter, e a ação foi arquivada com base na imunidade parlamentar. E aí, logo em seguida, o Fux aceita dar início a esse processo contra Jair Bolsonaro, e naquele momento em que o Janot tinha viajado e assumiu, ela veio com a militante de esquerda, que fez pressão junto com Maria do Rosário, junto com ONGs ligadas aos direitos de mulheres, ONGs de direitos humanos, junto ao Supremo Tribunal Federal, para dar início a esse processo. É algo surreal, nunca visto antes na história do nosso país. Quem conseguir, a gente está tentando aí, o voto do ministro Marco Aurélio Mello, ele até fala, pô, ele durante a audiência em que estava sendo apreciado isso, ele falou, vocês estão falando sério? É isso mesmo, vocês vão dar início a um processo por causa de um embate político? Vão ignorar a imunidade parlamentar da pessoa? E a imunidade parlamentar, que está sendo agora relativizada, né, por muitas pessoas, exatamente, não é para se defender, não é para se esconder, né, de crimes de corrupção, para fazer sacanagem. A Constituição é muito clara, é para imunidade por opiniões, por quaisquer opiniões, palavras e votos dos deputados. Isso é para garantir a independência dos poderes, é para garantir a atuação livre de um parlamentar. É porque que o promotor de justiça tem aquela série de prerrogativas, né, de não ser transferido, enfim, de não sofrer uma série de retaliações políticas, é para poder fazer o trabalho dele com isenção. E se nós estamos numa democracia, é exatamente para que o parlamentar possa se colocar publicamente, com transparência, sobre quaisquer assunto, sem medo de sofrer perseguição política. E é o que está acontecendo agora, é o que está fazendo o Supremo, relativizando isso tudo. Né? Mas o melhor estilo Bolsonaro, né, a mensagem que nós temos que passar é essa, né? Isso não vai ficar assim, nós vamos sim, né, contra-atacar com os meios que nós temos disponíveis, os meios legais disponíveis, né, no melhor estilo aí, dá que eu te dou outra. Então, né, certamente a gente está, também quero tranquilizá-los com tocante a isso, então nós vamos tomar as atitudes aí para cessar essa perseguição política com o Jair Bolsonaro. Então, num caso, um dia antes, envolvendo 2 parlamentares, o Supremo arquiva o caso com base na imunidade parlamentar, e no dia seguinte aceita o processo contra o Bolsonaro, né, por ignorando a imunidade parlamentar. E é claramente para mantê-lo aí, né, com a faca no pescoço, porque ele é claramente uma ameaça concreta a esse estabelecimento que está aí, né, no nosso país, sempre se alternando entre PT e PSDB. E quando vem alguém de fora dessa panela, bate o desespero. A palavra é essa, bateu o desespero nos caras, né, e estão nos atacando numa série de coisas que eu quero começar a falar com vocês também agora sobre isso, gente. Que é o seguinte, em primeiro lugar, eu quero também, já antes que eu esqueça, eu vi uma postagem aí do MBL sobre esse caso do Jair no Supremo. Eu quero agradecê-los aqui também de público, né, porque nós temos as nossas divergências, eles têm as preferências políticas deles, né, mas é claramente um tema, né, que qualquer pessoa com isenção enxerga que está havendo a perseguição política com o Jair, né, e nós, inclusive, falando aqui para o MBL, né, nós da família Bolsonaro, há muito tempo, não apenas falamos, né, mas já sinalizamos concretamente que nós não temos vaidade. Que a gente, quando tem um inimigo, um adversário em comum, a gente não tem a menor dificuldade de unir forças pensando num bem maior. Né, se nós temos divergências menores, as convergências maiores têm que pesar num momento como esse. Foi assim em 2014, por exemplo, na eleição, né, com a Dilma e o Aécio. Então, nós escolhemos um lado, apesar de não concordarmos, né, com diversas coisas que o Aécio fez e defende, né, mas temos 2 lados, temos que escolher um lado, não dá para ficar omisso. Né, e nós, né, ali, ainda que contra a vontade do Aécio, que ignorou inclusive várias sugestões que o Jair Bolsonaro tinha a fazer para a sua campanha no tocante à segurança pública, por exemplo, ele foi
solenemente ignorado, né? O Aécio, na época, falou: não me misturo com a direita, sou de esquerda, enfim, uma opção política que eu acho que até resultou, teve influência no resultado final da eleição, em que ele perdeu para Dilma, né, por uma diferença, né, pequeníssima ali de aproximadamente 3 milhões de votos. Mas foi uma escolha política dele, mas só para mostrar como é que nós, né, não temos a vaidade. Se for preciso pelo bem maior, para que o Brasil não sofra danos maiores, melhor dizendo, a gente não tem o menor problema de compor com as pessoas, né, que estejam do mesmo lado contra esse adversário em comum. Então, só para dar esse recado aí ao pessoal do MBL. Tá, pessoal? Então vamos lá, só para recapitular aqui, para vocês entenderem o massacre que estão tentando fazer com a reputação do Jair. Quem está acompanhando há poucas semanas, já colocaram várias coisas na conta dele, né? Desde a crise na segurança pública no Espírito Santo, pô, aí tem um ex-deputado, né, que foi da legislatura do Jair, na legislatura passada, já foi deputado junto com ele, e prendem um cara, e a minha manchete é: aliado de Bolsonaro é preso por causa da greve no Espírito Santo. Olha o nível, né, de preocupação e de ataque à imagem dele que grande parte da imprensa está fazendo. Graças a Deus existe a internet aqui, existe o Facebook, a gente pode falar com todos vocês, né, sem filtro e sem censura. E a última agora recente foi a lista de Furnas, né? Hoje no jornal Globo, o colunista Anselmo Góes, que é uma pessoa, né, que é muito, né, sempre foi muito amiga ali de Sérgio Cabral, de Eike Batista, né, que era financiado e treinado pela KGB aqui na época do regime militar, certamente não era para lutar por democracia no nosso país, né, Anselmo Góes? Mas essa pessoa que gosta de defender tanto algumas pessoas que estão aí hoje presas por corrupção, né, hoje tenta requentar essa falsa, comprovadamente falsa lista de Furnas, e ainda bota na notinha, né, o Jair Bolsonaro ao lado de Eduardo Cunha, né, quer dizer, querendo dar uma conotação de que o Bolsonaro tem algum envolvimento, né, com o Eduardo Cunha. Anselmo Góes, está caindo num ridículo já. Faça jornalismo, pare de fazer militância. Pare de fazer militância, né? Pelo menos preze pela verdade para os seus leitores, cara. Então essa lista de Furnas, eu queria sugerir o seguinte, pessoal, para aproveitar que já temos aí muita gente online. Quaisquer dúvidas que vocês tenham sobre acusações feitas contra nós, uma fonte segura é o blog da família Bolsonaro. Lá a gente coloca detalhadamente sobre as informações, os vídeos, as nossas posições reais sobre diversos assuntos, e também está lá sobre essa falsa lista de Furnas. Que na verdade, resumidamente, foi o seguinte: com o mensalão estourado em 2005 e o PT percebendo, né, a ruína do seu capital político, hoje nós vemos que foi realmente a ruína deles, logo depois, em 2006, se não me engano, os próprios petistas inventaram uma lista de Furnas colocando o nome de adversários políticos dele para tentar fazer esse equilíbrio. A gente está sendo acusado disso, mas todo mundo faria do mesmo saco. E é mentira. Tanto é que a Polícia Federal instaurou inquérito sobre isso, né? Era uma lista que teria rolado uma grana para eleger, para escolher um diretor de Furnas. Imagina, né? Logo o Bolsonaro, né, que já recusou Superintendência de Aeroporto Santos Dumont, que é sacanagem, para quem quer sacanagem, rola solta lá, recusou. Ele já foi citado aí pelo Joaquim Barbosa como um dos poucos parlamentares que não tinha levado grana do PT para votar a favor das matérias do governo. Foi citado aí na delação do Alberto Youssef como deputado do Rio de Janeiro que não estava no esquema do Petrolão também. Tá, gente, isso tudo é óbvio que não é pra gente se orgulhar, é obrigação nossa. Mas nesse cenário político, querendo nos misturar a esse tipo, né, de atuação parlamentar, não dá, não cola. Pô, é incompatível com a nossa história. Imagina Bolsonaro agora com força para indicar um diretor de Furnas. Qual a influência que ele tinha no partido? O partido da época dele era o PP. Qual a influência que ele tem hoje para indicar um diretor de alguma grande empresa como essa? Nem zero. Então inclusive colocaram na lista, como tendo levado dinheiro, o filho do diretor de Furnas. Pô, não tem sentido isso. Tá? Então acessem aí o nosso famíliabolsonaro.blogspot.com.br. Essa é a fonte mais,
fiel, mais real, que todos têm aí para tirar quaisquer esclarecimentos. E sobre esse caso Furnas, também está lá mastigadinho, mais essa calúnia que querem colocar na nossa conta. Não adianta que não vai colar, pode xingar o Bolsonaro de um monte de coisa, mas corrupto não tem como, não tem como. Tá? E um outro caso aí também, que agora virou moda, eu vou até tomar um gole d'água aqui, tem que rir essa última, videogame. Porra. Jair Bolsonaro contra o videogame no Brasil. Porra, tá de sacanagem, cara, olha. E aí me parece, aí alguém levantou que a fonte seria um pessoal ligado ao Ciro Gomes, que pegaram um trechinho de uma entrevista que ele deu lá atrás, que no meio do contexto sobre educação que os pais devem dar aos filhos, ele citou lá que o videogame às vezes atrapalha, quando o filho tem que estar estudando português, matemática, física, quer ficar lá jogando videogame, tem que isso atrapalharia os estudos do filho. E aí tiraram essa fala dele do contexto, pensaram, então querendo colocar ele contra os gamers aí do Brasil. Tá aí, por mais uma coisa que é totalmente contra a história dele. Pô. Ele é autor de projetos de emenda à Constituição, de projetos de lei, exatamente para criar incentivos para as empresas de eletrônicos, de computação, incluindo a videogame, tenham maior flexibilidade dentro da legislação aqui no nosso país, para que possa instalar aqui e produzir mais, por exemplo, videogames no Brasil. Então, pessoal dos gamers, eu quero até agradecer, porque fazem joguinhos muito maneiros aí do Bolsonaro com laser, atacando aí o comunismo. Pô, a gente se amarra nisso. Quem nunca... enfim, não adianta nem ficar entrando muito em mérito aqui, porque é uma acusação tão absurda, de querer dizer que ele está proibindo o videogame, mas para vocês verem o nível de incômodo que ele está gerando em todo mundo. Como a ameaça é cada vez mais real, concreta, e a tendência daqui para frente é cada vez mais piorar, tá? Então aí o caso envolvendo o STF eu já falei, eu quero o caso aí envolvendo a lista de Furnas esclarecer aqui também, esse caso do videogame. Eu queria também citar um outro caso recente que aconteceu com ele, que é lamentável, que um padre chamado Júlio Lancelotti, se não me engano, numa homilia no domingo passado, dentro da igreja, pessoal, olha só como é que os limites estão completamente perdidos. Dentro da igreja, ele acusa Bolsonaro, dentro de uma série de outros absurdos, de que até que o homem é superior à mulher, enfim. Mas o mais absurdo foi dizer que Bolsonaro prega a morte dos gays. Dentro da igreja, um padre cometendo um crime. O que é isso aqui, mano? Cometeram um crime. Pô, esse padre que já foi acusado de pedofilia, e na época ele chegou, como as investigações comprovaram, ele foi defendido por Luiz Eduardo Greenhalgh. Para quem não conhece, é um advogado famoso do PT, um petista, que já foi deputado federal, e que tem fama aí de defender sequestradores, tem fama de defender torturadores, assassinos e agora também pedófilos. Ele, tenta imaginar qual é o vínculo que existe entre esse padre e a esquerda. Esse advogado foi o que foi defender esse advogado foi defender o padre Júlio Lancelotti da acusação de pedofilia. Olha só. E o padre chegou, gente, a pagar as parcelas de uma Pajero, um carro importado, para esse garoto depois, para comprar o silêncio dele. Defendido por quem foi defendido. Tentou ainda acusar o menor de estar-lo extorquindo, mas já há decisão de segunda instância absolvendo aqueles que eles estavam acusando de extorquir o padre, razão pela qual ele teria pago esses 60 mil reais para comprar essa Pajero, foram absolvidos da acusação feita pelo padre. Esse padre, com esse histórico, já acusado de pedofilia, um militante político de esquerda, usando a igreja, um local sagrado, um local de respeito, para tentar induzir os seus fiéis a seguirem a preferência política dele. Isso é o cúmulo, Então, pessoal, para todos aí também que gostam se preocupam com a gente, na verdade, sugerem que tomemos aí as medidas judiciais
contra esses casos, contra esse padre, contra vários outros. A gente está tomando as medidas, só que demora, o judiciário demora a julgar. E quando as sentenças começarem a acontecer, você não tem dúvida de que, né, as pessoas que estão nos caluniando, achando que passarão, isso vai passar batido, não vai passar batido mesmo, tá? Então esse padre aí, inclusive, né, o Bolsonaro já está encaminhando uma carta ao Dom Odilo Scherer, aí da Arquidiocese de São Paulo, pedindo para que tome as providências, né, contra esse padre. Parece que ele até chegou a publicar esse vídeo em que ele fala esse absurdo do Bolsonaro no Facebook, né, que ele tem lá no perfil que ele tem lá no Facebook, né? Inclusive vários apoiadores nossos já foram lá e acabaram com a raça do cara, desse vagabundo aí. Já agradeço pela busca da verdade, por nos ajudarem voluntariamente na busca da verdade. E também vamos fazer pedir o mesmo ofício ao Vaticano, né? Porque não pode agora padre militante dentro de igreja. Quer ter a opinião política dele, tem, o problema é dele. Ele fala o que ele quiser. Agora, cometer crime contra a honra de alguém, como ele fez, e usar o púlpito ali, um local sagrado dentro da igreja para fazer militância política com mentiras e com calúnias, não vai rolar, não tem como, né? Então estamos sim tomando todas essas providências contra essas pessoas em todas as esferas que cabem, mas demora. No judiciário, né, tem essa situação. E, às vezes assim, a demora exagerada é injustiça, mas, né, um julgamento muito rápido também poderia ocasionar decisões precipitadas. Então, pessoal, quero agradecer a audiência de todo mundo. Se alguém quiser perguntar alguma coisa antes da gente encerrar essa transmissão, só recapitulando para quem chegou no final, e é o tema aí dessa transmissão ao vivo. Quero tranquilizar todo mundo que Jair Bolsonaro é pré-candidatíssimo às eleições de 2018 à presidência da República. Tá, ele está resolvendo aí a questão, né, partidária, está nas mãos de Deus, não sabe como a gente não sabe, não resolveu nada ainda na verdade. Tá, mas o fato dele ser réu no Supremo não o torna inelegível. Se ele vier a ser condenado a alguma pena nesse processo, que ele é acusado de injúria e de incitação ao crime, ele só ficaria inelegível durante aquele período que ele está cumprindo uma pena a qual ele foi condenado, e pela lei da inelegibilidade e não pela lei do ficha limpa, porque esses crimes que ele está sendo acusado não estão no rol daqueles caso ele fosse condenado, que o colocariam na condição de ficha suja e o tornariam inelegível. Tá, pessoal? Então foi um embate ali com a Maria do Rosário, né, que ele reagiu após ser chamado de estuprador. As pessoas que estão indo agora até usando suas colunas, né, na internet, extravasando a sua alegria de ver Bolsonaro respondendo a um processo como esse, um absurdo como esse. A única exceção à imunidade parlamentar na história do nosso país está sendo o Jair Bolsonaro. E a forma como se iniciou o processo demonstra claramente que ele está sendo alvo de uma perseguição política. Nós vamos contra-atacar isso. Está estudando a melhor forma de fazer isso. E simplesmente porque ele representa uma ameaça real ao establishment, uma ameaça real aos interesses de quem está no poder hoje, e ele não faz parte dessa panelinha. É exatamente por isso que está com tanta credibilidade no Brasil inteiro e no mundo, gente. Tem várias pessoas que são de fora do Brasil também, que nos acompanham aí aqui pelo Facebook, pelas redes sociais. Eu quero mandar um abraço aí para todo mundo. Tá? Então, só para tranquilizar a todos, o Jair continua se preparando muito para essa missão, porque ele encara como uma missão. Né? Todo mundo pode ter ideia da vida pessoal, né? Olha o transtorno que não é você ser candidato a presidente do Brasil, ser presidente do Brasil. É uma abnegação, mas é algo que ele está disposto a fazer, porque ele acredita no nosso país. Ele acredita no Brasil. Ele sabe, né, que fazendo a parte dele e o bom exemplo vindo de cima, o Brasil tem como dar certo, né, fazendo parcerias, né, com os países, né, que realmente interessam a gente fazer parceria, para que haja
benefício para os dois lados que estão negociando sobre qualquer assunto e não ficar priorizando aqui apenas o Mercosul e por questões ideológicas os acordos comerciais, né, que o Brasil vinha fazendo desde a época aí de Lula e Dilma. Infelizmente o Temer também não deu um recado firme nesse sentido aí. Então ele está se preparando. Hoje ele está gravando o programa do Ratinho, né, que eu não sei quando vai ao ar, que ele vai falar também de todos esses problemas aí, de toda essa perseguição, né, que ele está sofrendo. Eu não sei quando vai ao ar, mas no Facebook do Jair também ele vai colocar ali quando vai ao ar o programa do Ratinho. A gente vai convidar vocês nas redes sociais a colocarem no canal lá no momento que estiver sendo transmitido. Se não me engano, vai ao ar hoje à noite. Não tenho certeza, mas a gente vai confirmar para vocês nas redes sociais. Tá, e na quinta-feira também vai ao ar, pessoal, uma entrevista que ele fez, eu acompanhei, para Menorá na TV. Tem um perfil deles aí no Facebook. Nas postagens abaixo dessa transmissão tem lá uma palhinha, né, um trailerzinho do que foi a entrevista. Eu estava presente, eu acompanhei, eu posso falar para vocês, foi uma das melhores entrevistas que eu já vi o Jair dando para um canal que inicialmente tem ali um público voltado para a comunidade judaica, né, e foi naquele momento daquela polêmica envolvendo a hebraica de São Paulo, né, em que houve uma mobilização ali de pessoas que não são da comunidade judaica, um abaixo-assinado na internet aí enfim, a diretoria lá entendeu por bem conversar melhor sobre como é que ia ser essa entrevista do Bolsonaro. Lá vai acontecer, só uma questão de tempo. Mas aqui no Rio também o pessoal da Hebraica Rio já fez o convite. A gente também está combinando aqui de bater um papo, para a gente quebrar inclusive um monte de rótulos que colocam em cima do Bolsonaro como de nazista, fascista, nazista, mais um torturador, ditador, enfim, é uma série de absurdos, né, que as pessoas estão do nada e começam a ventilar isso nas redes sociais, nos canais que eles têm aí no mundo inteiro, e infelizmente algumas pessoas acreditam. Então eu quero aproveitar que mais pessoas estão aí agora acompanhando a nossa transmissão ao vivo. Quaisquer dúvidas, pessoal, que vocês tenham, quaisquer acusações que façam contra a gente, a fonte segura do que nós defendemos, das nossas posições, é o blog da família Bolsonaro. Tá? É famíliabolsonaro.blogspot.com.br. Quaisquer dúvidas, acompanhem sempre por lá, que a gente vai dar as devidas explicações. Tá? Então, pessoal, só para concluir, eu quero dar esse recado aí sobre essa situação do Supremo Tribunal Federal para as pessoas que insistem em comemorar, ficarem felizes com o que está acontecendo com ele, porque é claramente uma perseguição política, uma aberração jurídica que o Supremo está fazendo. Pare para pensar, no nosso ponto de vista, o Jair está completamente amparado pela lei, e se for um julgamento isento, ele vai ser absolvido com certeza. Essa ação não era nem para estar correndo, mas estão mantendo ele aí para atacá-lo politicamente e tentar atacar a sua imagem. Não, mas vamos imaginar, alguém acha justo, né, um pai de família, né, um cristão, uma pessoa que só defende, dá a cara para defender as suas posições contra o politicamente correto. A gente não faz política preocupado com voto, como a grande maioria aí faz. As pessoas, inclusive nós achamos isso, né? Muitas pessoas votam em Bolsonaro porque sabem que a gente não muda conforme o ambiente. A gente não vai mudar uma posição nossa porque o governo é esse ou o governo é aquele. Nós somos pessoas coerentes, transparentes, e são características cada vez mais raras no meio político. Então, uma pessoa como ele, né, que é um pai de 5 filhos, uma pessoa que se dedica aí ao mandato dele, porque ele acredita nos benefícios do mandato dele para a população como um todo, que está aí se colocando-se numa disposição do Brasil para tentar mudar esse cenário caótico de incompetência, de corrupção que o nosso país está atravessando, que teve quase 500 mil de votos nas últimas eleições para deputado federal, gente. 500 mil de votos no estado do Rio de Janeiro. E agora, de 10% oficialmente é o que estão colocando, mais do que isso, né, nas pesquisas, porque a gente sente as ruas, olha a forma como ele é recebido aí nas capitais do aeroporto, nas cidades que ele vai no Brasil inteiro. Alguém acha justo
tornar uma pessoa inelegível, sei lá, ou buscar uma forma de caçar o mandato dele por causa de um embate que ele teve com a deputada. Falar que isso gera efeitos para a sociedade como um todo, estimulando as pessoas a cometerem crimes. Olha os caras, a cara de pau desses caras não tem limite. Pessoas aí que dizem defender a democracia e acham que o Bolsonaro tem que ser condenado por causa da babaquice dessa. Caso de algo completamente irrelevante, em que ele deu uma resposta quando ele foi provocado, foi xingado de estuprador. E aí tentam distorcer os fatos aí, dizendo que o Bolsonaro não está sendo processado por isso. Até por isso sim, porque foi o que ensejou aí a abertura desse processo agora foi ele citar esse fato da tribuna da Câmara dos Deputados, que é um local mais real, mais indiscutível, em que a imunidade parlamentar tem que prevalecer. Então esse nível, de ataque que estão fazendo com ele, pessoal. Então, repito aqui o que eu já falei, lista de Furnas, pô, um absurdo, uma sacanagem. A própria Polícia Federal já comprovou que a lista é falsa e foi reaberta agora porque o Delcídio do Amaral chegou a citar, essa lista de Furnas agora numa das suas delações que ele estava fazendo, mas que no próprio relatório lá não está o nome do Jair também nessa lista aí do Delcídio. Mas insistem, como o Anselmo Góes fez aí, uma pessoa que adora aplaudir aí senhor Sérgio Cabral, não é o Anselmo Góes, que adorava aqui ficar elogiando o Ike Batista. As pessoas que você adora, que você ama, que você defende, aí não tem problema. Mas ele quer agora colocar o Jair Bolsonaro no mesmo saco que o Dardo Cunha, querendo sugerir que ele está envolvido em corrupção desde aquela época lá de 2000, não sei quanto, que foi essa lista falsa. Eu tomo vergonha na cara, meu irmão. Vai fazer jornalismo. Depois vocês não entendem por que tem que ficar. Aqui bom recado para grande parte da imprensa. Depois não entendem por que o alcance dos jornais, das revistas de vocês está diminuindo. E ninguém aguenta mais abrir o jornal e ver tanta mentira, ver tanta militância. Pô, façam jornalismo, volta a fazer jornalismo, vão voltar a vender pra caramba, cara. O eleitor não é mais bobo, não. Tá cada vez mais, e graças a Deus existe a internet, o eleitor cada vez mais sabe discernir onde está sendo a sacanagem e onde não está. Onde estão atacando a imagem, onde estão atacando a reputação de uma pessoa por nada, com mentiras, e onde não estão. Pô, então tá dando nojo disso tudo. É por isso que estão crescendo aí os canais de YouTube, as redes sociais aí, o alcance das redes sociais, da internet. Não adianta, vocês perderam o monopólio da informação. Então, se vocês querem voltar, tem que ficar fundindo de um jornal com o outro, tem que ficar mandando um monte de funcionário embora porque não estão fechando as contas, não estão conseguindo vender mais a informação falsa, mentirosa, goela abaixo do povo. Se vocês voltarem a fazer jornalismo, não tem dúvida que vocês vão voltar a vender jornal, vai aumentar a venda de revista, o alcance das publicações de vocês vai ser enorme. Tá? Então é dor de cotovelo. Não adianta, gente. Vocês entendam o seguinte, nós estamos numa democracia. Pois nós estamos numa democracia, graças a Deus. E não adianta quererem nos censurar nesses grandes veículos de comunicação, distorcer o que nós falamos, porque a gente tem isso aqui, ó, galera, tem isso aqui, ó. Vocês. As redes sociais. A verdade está do nosso lado. Tá bom, pessoal? Então, para encerrar, dizer que nós não vamos nos deixar intimidar, tranquilizar todo mundo. Jair Bolsonaro continua sendo pré-candidatíssimo à presidência em 2018. Não tenho dúvidas de que muitos que estão aí nessas pesquisas que foram feitas podem estar presos até 2018. Vai sobrar pouca gente aí, depois desse brilhante trabalho que o Moro está fazendo, e a Polícia Federal e o Ministério Público Federal estão fazendo, passando o Brasil a limpo. Eles são, gente, a última trincheira nossa de esperança de combate à corrupção. Tá? Então nós não temos nada a esconder. A gente não tem medo de vir aqui dar cara a tapa nas redes sociais, ao vivo. Não tem assunto que nos afaste do debate. Quaisquer dúvidas, insisto, repito, pessoal, busquem aí o blog da família Bolsonaro.
Lá as informações estão lá mastigadinhas, separadas por links, né, sobre os assuntos. Você quer ter vídeo sobre educação, sobre economia, né? Muitas pessoas têm dito aí, a Bolsonaro não fala sobre educação, sobre economia, né, sobre saúde. Fala sim, gente, fala pra caramba e há muito tempo. E a gente, né, tenta colocar da forma mais didática para vocês aí esses assuntos todos, quais são as nossas opiniões. E outra coisa, nós, né, o Jair tem feito muito isso, a gente tem feito diversas reuniões aí com pessoas que são mais especialistas na área de economia, por exemplo. Ele é um cara da maior humildade, quem conhece ele pessoalmente sabe disso, do que eu estou falando, a maior humildade, que está ouvindo muita gente, né, por exemplo, nesse campo econômico, em que ele defende sim um Estado menor, um Estado mais enxuto, e há muitas alternativas orçamentárias para o Brasil voltar a gerar receita aqui e cumprir com as suas obrigações sociais, com as suas obrigações com, né, os aposentados, os pensionistas do nosso país, sem maltratar os servidores públicos. Tem alternativa para isso. É o que ele tem ouvido de muitos economistas, por exemplo. Ele tá lá tudo explicadinho, gente, nesse blog aí, né? O pessoal de Nova York, eu vi que apareceu aqui agora na timeline, mandando um abraço. Eu quero agradecer aí a todos vocês. Perguntaram aqui agora que horas o Ratinho vai ao ar. Eu não tenho certeza, mas eu acho que é hoje à noite. O horário do programa dele acho que é em torno de 10 da noite, mais ou menos, 9h30, 10 da noite. E ele está gravando hoje. Se não for ao ar hoje, vai ao ar amanhã. Não, mas a gente vai informar aí para vocês. Bem lembrado, me falaram aqui agora sobre o caso da Marine Le Pen lá na França. Que, gente, é algo assim, não é igual, é similar, em que o Congresso lá da Europa está caçando, está tirando a imunidade parlamentar dela, que ela é deputada europeia, e para quem não conhece, ela é uma candidata também à presidência da República na França, presidência da França, rotula ela de extrema direita, enfim, mas é contra a esquerda, a gente já olha, pelo menos com um olhar sem críticas. Estão caçando a imunidade parlamentar dela porque ela postou no seu Twitter, olha só, imagens de aqueles terroristas do Estado Islâmico decapitando pessoas, como uma crítica, dizendo que está vendo quem são essas pessoas, nós temos que negociar com esse tipo de gente, discutindo a questão da imigração, e aí estão querendo tirar a imunidade parlamentar dela por isso, por uma postagem sua no Twitter, mostrando a verdade sobre o que é o Estado Islâmico. Então, assim, olhem que é um contexto mundial até, né, de quem está hoje no poder, usando, né, os instrumentos da democracia para calar as pessoas, para censurar. A esquerda usa os meios democráticos para atacar a democracia e se manter no poder. Então, gente, a gente está preparado para essa guerra, a gente está com muita vontade, acho que vale a pena essa luta pelo nosso país, pelo nosso Brasil, né, porque nós somos brasileiros também, a gente não quer o nosso país sendo aí, né, definhado, destruído na mão de pessoas que, como se não bastasse nos roubar, ainda tentam tirar nossa liberdade, implantar um projeto aqui de poder comunista, de esquerda, né, contra a maioria da população brasileira, querendo impor agendas aqui que não são as importantes. Então o Brasil tem solução, o Brasil tem saída. Agradecer aí ao Jorge, ao pessoal do norte do Brasil, tá com a gente. Esse carinho que a gente sente em cada recanto do nosso país, pô, é um negócio que não tem explicação. E dá cada vez mais a dimensão da nossa responsabilidade, né, com tanta gente acreditando no nosso trabalho. Então, assim como vocês estão acreditando em nós, eu peço, né, que a todos que estejam do nosso lado, do lado da verdade, nos ajudem aí nessa guerra virtual que existe, né, em Facebook, em Twitter, enfim, nas redes sociais. Vocês podem ver que grande parte da imprensa insiste em colocar sempre as matérias com um tom pejorativo com a gente, mas a gente vai desconstruindo isso e mostrando qual é a verdade. Então, se não fossem vocês atuando, a gente já tinha perdido essa batalha há muito tempo. Então vocês estão, né, na verdade, colocando fermento nesse bolo, e quanto maior o bolo, é melhor para todo mundo, né? A gente é contra esse pensamento comunista aí de que o bolo é de um tamanho só, né, e para você dar para quem tem menos, tem que tirar de quem tem mais. Eu acho que todo mundo pode crescer junto, né? A gente tem que
produzir os meios aí, as condições necessárias no país para que as pessoas consigam caminhar com as próprias pernas, para que dependam cada vez menos do Estado. Pô, eu tenho vergonha quando eu vejo o governo anunciando aí com orgulho que aumentou a quantidade de pessoas que dependem de Bolsa Família. A mentalidade tem que ser o contrário. A gente tem que ter orgulho de ir para a população, olhar no olho dela e falar, olha, nós diminuímos a quantidade de pessoas que estão no programa do Bolsa Família porque elas deixaram de precisar disso, porque elas estão trabalhando, porque elas investiram na educação delas e conseguiram crescer na vida. Esse é o nosso sonho. Isso é possível, gente. Isso é possível. Tá bom? Bom, pessoal, eu espero ter esclarecido aí todos esses assuntos. A gente, ao longo desses dias, a gente vai colocando videozinhos menores aí. A gente pede que vocês sempre compartilhem. Compartilhem também essa transmissão ao vivo aí, se possível, para ter alcance maior. Alcance o maior número de pessoas possível para a gente levar a verdade. Então não adianta vir aí com essa tentativa de desestimular quem acredita em nós, como se o Bolsonaro estivesse num beco sem saída, inelegível, acabou para Bolsonaro, não tem mais escapatória, não tem defesa, isso é tudo dor de cotovelo. Então não adianta vir com lista de Furnas, caso de videogame, botar Bolsonaro contra judeu, ver o padre falar um monte de besteira e o pessoal e a imprensa viralizar isso aí como se fosse verdade, tá? Então estamos tomando as medidas judiciais contra todos esses casos e Bolsonaro está firme e forte, continua se preparando, recebendo o carinho do Brasil inteiro para manter a sua pré-candidatura à presidência em 2018, tá bom? Pessoal, um grande abraço para todo mundo aí. Eu quero nas pessoas, aí da minha esposa, das minhas filhas, da minha mãe, da minha avó, da minha querida sogrinha, abraçar todas as mulheres do Brasil, as mulheres brasileiras, do mundo, pelo dia de hoje, não existe o que seria de nós sem as mulheres, isso é um fato, então nós temos cada vez mais aqui enaltecer isso e não ficar colocando uns contra os outros, sempre enaltecendo a competência de cada um, tá? Então, pessoal, um feliz Dia Internacional das Mulheres para todas vocês e também na figura da minha ídola Margaret Thatcher, tá bom? Pessoal, um abração para todo mundo aí, e fiquem com Deus e peço, compartilhem essa transmissão ao vivo aqui para que as pessoas tenham conhecimento do real panorama político e sobre os ataques que estão fazendo sobre nós, sobre a família Bolsonaro, e que a tendência é piorar. Quanto mais Bolsonaro crescer nas pesquisas, quanto mais ele representar uma ameaça concreta, mais vão nos atacar com mentiras, com calúnias. E a gente, apareceu a Rogéria Bolsonaro aí agora nos comentários, pessoal. Minha mãezinha, parabéns aí, mãe, pelo Dia Internacional das Mulheres também, obrigado por tudo, tamo junto. Suas netinhas estão com saudade, tem que aparecer lá em casa pra fazer uma bagunça com elas. Tá bom? Pessoal, beijão pra todo mundo, tamo junto e a luta continua.